vídeo de hoje nós vamos falar sobre férias em dobro. Eu já mostrei para vocês aqui no canal como fazer o cálculo de férias simples, tendo aí o abono pecuniário. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como calcular férias em dobro, também incluindo a parte do abono pecuniário. Lembrando que essa planilha que eu estou colocando para vocês, ela pode ser utilizada tanto para férias simples quanto para férias em dobro, ok? Então ela é uma adaptação daquela primeira planilha que eu passei para vocês. Nessa primeira parte aqui, que nós vamos começar a trabalhar, é com relação às férias simples. Então, vou passar bem mais rapidinho. Se vocês quiserem ver com mais detalhes, assistam aí o vídeo que eu vou deixar para vocês no card, ok? E aí, a partir de determinado ponto, a gente vai realmente entrar nas férias em dobro. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, no caso, considerando a média de adicionais pagos. Se você não tem, não precisa preencher nada disso daqui. Mas para a gente poder calcular a média, vamos lá. Igual a média. E eu vou selecionar todos os valores que eu tenho, os 12 meses. Então, selecionando tudo, dando Enter, me deu o resultado. Aqui eu tenho o último salário base e aqui na frente eu vou somar esses dois. Lembrando que se eu não tiver isso daqui, vai estar zerado. Então, na hora de somar aí, ele só não vai incluir o valor, tá? Ele vai somar o zero. Então, vamos lá. Igual a média mais o último salário base. Dando Enter, deu-lhe resultado 1.620. Para frente, eu vou colocar para ele as informações a respeito das férias. Então, eu tenho aqui o total de dias a ser considerado para a base das férias, eu tenho o total de dias que realmente o funcionário tirou de férias e eu tenho o total de dias de abono pecuniário. Isadora não tem abono pecuniário, é só colocar aqui como 0 e aqui coloca como 30, pronto, tá ok? Então, vamos lá. 20 e 10, vou fazer o cálculo das férias. Igual o valor considerado como base para as minhas férias, dividido por 30 e multiplicado por 20, que é a quantidade de dias que o funcionário realmente vai tirar. Esse nosso cálculo aqui, se a gente tiver, por exemplo, 30 zerado, ele vai dar erro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar aqui uma função chamada seErro para poder evitar esse errinho aí se tiver vazia a célula. Então, seErro, ele vai considerar toda a minha conta em si, todo o meu cálculo, ponto e vírgula, e eu vou colocar como 0. Então, se der erro, eu estou indicando para ele que é para ele mostrar como 0. Vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Então, ó, se eu vier aqui e deletar, prontinho. Já não vai mostrar aquele erro mais. O valor das minhas férias, eu vou dividir esse valor por 3. Então, tenho ali 1/3 das férias e o total das férias em si, considerando aqui a parte das férias simples, ok? Igual o valor das férias mais o 1/3. Aqui do lado começa a situação das férias em dobro. Então, vamos dar uma atenção maior para esse pedacinho aqui. Nós vamos ter a seguinte situação. Eu preciso indicar para o Excel se vai ter o cálculo em dobro ou não. Então, para a gente fazer isso, nós vamos indicar para ele sim ou não. E para a gente evitar inconsistência na hora da escrita, por exemplo, sem querer escrever um sim com N ao invés de M, ou esquecer de colocar o tio no A na hora de escrever o não, a gente vai fazer uma validação de dados para esse campo aqui. Vocês sabem que eu sempre monto uma planilha de base para a gente poder capturar ali as informações que a gente precisa. Então, eu fiz isso. Eu tenho a planilha de base, que eu tenho o INSS, né, com todas as alíquotas, o imposto de renda também com todas as alíquotas, e eu coloquei aqui embaixo opções sim e não, ok? Então, essas duas opções que eu vou utilizar lá. E como que a gente vai levar isso para lá? Eu vou clicar na planilha de férias de novo. Aqui em sim ou não, eu vou selecionar essa célula, vou clicar em dados, vou clicar em validação de dados e vou clicar em validação de dados de novo. Onde está escrito permitir, eu vou trocar o qualquer valor por lista. E aqui embaixo na fonte, eu vou clicar nessa setinha e vou lá na planilha de base indicar as opções sim e não, ok? Então, agora eu poderia escrever aqui também sim e não? Pode escrever também sem problema nenhum. Eu vou clicar aqui em OK. E aí, ele vai mostrar para mim aqui a caixinha, quando eu clico nela, sim e não. Então, a gente vai manter aqui a opção de sim, para que a gente possa construir as nossas fórmulas. Depois, a gente faz o teste utilizando a opção não. Então, sim. E aí, vamos lá. Se aqui o conteúdo for igual a sim, eu vou fazer esse valor dobrado. Então, vamos lá. Igual a se esse valor for igual a sim, o sim tem que ser entre aspas, porque a gente está lidando com o texto, ok? Então, sim, fecho aspas, ponto e vírgula. Não se esqueçam de fechar aspas. O que eu vou calcular? O valor das férias vezes 2. Agora, se não for, se aqui o conteúdo for igual a não, a gente vai colocar 0 e fecha o parênteses. Dando Enter,
prontinho, já devolveu para mim. O valor das férias em dobro é 2.880. Agora a gente vai calcular o abono pecuniário. Essa primeira parte aqui, eu cheguei a passar para vocês lá no primeiro vídeo. Só que nós temos também agora o pecuniário em dobro. Então, vamos ver como que isso vai funcionar. Igual o valor da base das férias dividido por 30 multiplicado por 10. A gente vai usar aquela funçãozinha do se erro também, para a gente não ter problema. Então, igual a se erro, e lá no final, ponto e vírgula, zero. Então, se esse cálculo aqui der algum erro, ele vai me retornar zero, e não vai mostrar aquele erro. Pronto, tenho 540 de abono pecuniário. Agora, qual vai ser um terço? Igual o abono dividido por 3. Dando Enter, 180, e agora eu vou somar esses dois valores. Igual o abono pecuniário mais o valor de um terço do abono pecuniário, dando Enter, 720. Certo. Até aqui, ok. Só que eu tenho a opção do abono em dobro. Então, o que a gente vai levar em consideração? Que se aqui estiver escrito sim, ele vai pegar esse valor também e vai dobrar. Então, igual a se esse valor aqui for igual a sim, ponto e vírgula, ele vai fazer esse vezes 2. Se não, ele vai mostrar zero. Vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Então, 1.440 com o valor dobrado. O bruto, agora, para a gente poder analisar quanto vai ficar esse total que vai ser recebido, eu também preciso levar em consideração o sim ou não. Se for igual a sim, eu vou fazer esse valor mais esse. Porém, se for igual a não, eu tenho que fazer esse daqui mais esse, ok? Então, vamos lá. Igual a se o conteúdo da minha célula for igual a sim, não se esqueçam das aspas, ele vai fazer o valor das férias em dobro mais o total do abono pecuniário. Como aqui ele passou por cima, então eu vou clicar na célula de cima e vou clicar jogando a setinha para baixo. Então, ele vai pegar essa célula que ficou por trás aqui, ó, ponto e vírgula. E agora, se o conteúdo aqui for igual a não, eu vou somar o total das minhas férias simples mais o abono pecuniário. Dando Enter, devolver o valor. Vamos fazer um teste dessa parte? Eu vou clicar aqui no sim e vou trocar para não. Então, aqui ele zerou, ok. E na hora de fazer o somatório, fez desse daqui com esse daqui. Então, tá funcionando certinho. Agora, nós vamos calcular a parte dos descontos. Então, nós vamos começar pelo INSS e depois nós vamos para a parte do imposto de renda e a gente vê a questão de outros e assim vai. Então, vamos lá. Para a base de imposto de renda, né, das férias, a gente sempre leva em consideração o total das férias simples, certo? Então, no caso aqui, a gente vai utilizar o total de férias que está aqui. Eu vou trocar aqui para sim, para a gente poder ter uma visualização de todos os cálculos que nós temos, tá bom? Então, aqui eu vou ter a minha base das férias simples. Essa parte das férias em dobro e tal, e do abono pecuniário, não entra na parte do INSS, tá ok? Então, essa daqui é a minha base. Dando Enter, 1.440. Agora, a gente vai fazer o nosso desconto mesmo do INSS. Eu preciso saber em qual faixa esse valor aqui está, e aí qual vai ser a porcentagem aplicada e qual vai ser a parte deduzida, tá bom? Então, vamos lá. Igual a PROC-V, vou pegar a base do INSS, ponto e vírgula, e eu vou procurar esse valor dentro das minhas alíquotas, que está lá na minha planilha de base. Então, eu vou lá em base, vou selecionar a partir do valor inicial até o final, ponto e vírgula. Vou continuar aqui em cima agora. Qual é a coluna que eu quero que ele devolva o valor? A coluna 3. Então, vou colocar aqui como 3, ponto e vírgula e correspondência aproximada. Então, Dara, mas por que 3? Primeira, segunda e terceira coluna da seleção que eu fiz, ok? Vou dar Enter, vocês vão ver que ele vai mostrar 9, que é referente aos 9%. Mas eu preciso continuar essa conta aqui, para eu poder saber o real valor a ser descontado. Então, eu vou dar 2 cliques e eu preciso multiplicar esse 9 pelo valor da minha base. Então, vezes o valor da minha base que está aqui. O que eu preciso fazer agora? Além desse resultado que ele vai me dar, eu preciso deduzir o valor que está aqui na frente, ó. Certo? Então, para eu fazer essa dedução, eu preciso usar novamente o PROC-V. Mas tem que fazer tudo de novo? Não. Vamos copiar e colar, vai ficar mais fácil. Então, aqui no finalzinho, eu vou colocar menos, vou selecionar aqui todo o meu PROC-V até o parêntese só,
Ctrl C, vou clicar na frente, Ctrl V. Só que a minha coluna de parcela a deduzir é a 4, não a 3. Então, eu vou trocar aqui de 3 para 4. Dando Enter, deu ali o valor de 113,10. Só que a gente ainda não acabou, porque a gente tem a situação do teto. Se esse valor aqui ultrapassar do teto, eu sempre tenho que firmar naquele mesmo valor de 14% e mantendo sempre o valor do teto. Então, vamos fazer esse cálculo aqui também. 2 cliques. Antes do PROC V, a gente vai fazer um se. Então, vamos lá. Se o valor das minhas férias for menor ou igual ao teto. Onde está o teto? Na minha planilha de base. Então, vamos lá buscar. Base. E eu vou clicar aqui no 6.433,57. Vou seguir aqui na minha barra de fórmula. Olha, ele parou aqui onde está o D8. Vou colocar o ponto e vírgula. Então, se for menor ou igual, ele vai fazer tudo isso daqui. Mas e se não for? Se ele for maior do que o teto? Ponto e vírgula. E aí, a gente vai fazer o valor, né, do teto vezes 14% menos a parcela a deduzir. Vou fechar o meu parênteses e vou dar Enter. Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Vou colocar como 7.751,99. 6.500. 751,99. 8.000. Tá? Então, ele tá travado. Deixa eu desfazer. Prontinho. Terminamos o conteúdo do INSS? Não, porque a gente precisa travar tudo que é da planilha de base, tá? Porque senão na hora que vocês forem arrastar, vai dar errado. Então, vou dar 2 cliques. Tudo que é do base, a gente vai travar, ok? Então, ó, deu 8, F4. Esse intervalo aqui, F4. F4 a gente usa para colocar esses cifrões, ok? Vamos lá, ó, base. Aqui também a gente vai travar. Base também vai travar e vai travar. Então, tudo que é da parte da planilha de base, nós travamos tudo, ó. Ok? Então, agora está certinho. Dando Enter, vamos para o desconto do imposto de renda. O imposto de renda eu vou colocar o dependentes como um só e a base eu já vou colocar aqui tudo junto, já calculando inclusive o valor dos dependentes, tá? Prestem atenção no seguinte, quando eu tenho o imposto de renda e eu tenho a questão das férias em dobro, eu tenho férias simples, o valor a ser considerado ele é diferente. Eu vi que existem algumas divergências com relação a isso, mas o que eu encontrei mais próximo com questão da lei é que se for férias simples, a gente vai pegar o valor do total das férias aqui. Se for valor em dobro, vai pegar esse valor que está aqui. O abono pecuniário não entra, ok? Existe aí uma certa divergência até com relação às férias em dobro, tá? Mas o que eu encontrei que é feito de desconto é em cima das férias em dobro ou é feito em cima das férias comum, ok? Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem que eu faça a conta de uma outra forma, deixa nos comentários aqui que eu faço para vocês, tá bom? Mostro como que vai fazer o cálculo em si. Então, vamos lá. Igual a se esse conteúdo for igual a sim, ponto e vírgula, o que ele vai fazer de conta para mim? O valor das férias em dobro, menos o desconto do INSS, menos, e aí eu vou abrir o parênteses, e aí eu vou fazer o número dos dependentes vezes o valor que cada um tem dentro do imposto de renda. Então, eu vou lá na base e vou clicar aqui, ó, no 189,59. Vou fechar o meu parênteses aqui em cima mesmo, ponto e vírgula. Então, se for igual a sim, ele vai fazer essa conta. Porém, se for igual a não, como que ele vai fazer? Vou clicar aqui na frente, vou lá nas minhas férias e eu vou pegar agora as férias comuns. Então, vou clicar em cima da célula, menos o valor do INSS, menos, vou abrir o parênteses e vou fazer a mesma coisa com os dependentes. Para não ter que voltar lá, eu vou copiar esse pedacinho, copio e colo aqui na frente. Vou fechar meu parênteses e vou fechar o parênteses do se agora. Dando Enter, deu ali o resultado para mim, 2.577,31. Lembre-se que aqui eu também tenho células que são lá da planilha de base, então eu preciso travar. Vou dar 2 cliques, vou travar o que é da base, C19, F4 e C19, F4. Deixa eu arrastar aqui para baixo, pronto. Então, dando Enter, agora sim, se a gente for arrastar, ele não vai dar problema nenhum. Vamos agora calcular o imposto de renda em si, quanto que vai ser realmente descontado. Então, igual, PROC V, eu vou colocar o meu valor procurado,
ponto e vírgula, matriz da minha tabela. Vamos lá na planilha de base. Clico, vou selecionar a minha tabela de base, ponto e vírgula. O que eu quero que ele mostre para mim? Coluna 3. Então, vou clicar lá em cima, 3, ponto e vírgula, correspondência aproximada. Ele vai me devolver aqui o percentual. Então, dando Enter, ó, devolveu para mim o percentual. Tá 8 aqui porque tá arredondado, tá? Mas é 7,5. O que eu preciso fazer agora? Multiplicar esse valor por ele para eu conseguir achar, né, qual é o valor aí a ser descontado. Lógico que a gente ainda tem um deduzir ainda. Então, vamos lá. Vezes, vou clicar no valor do imposto de renda, menos a parcela deduzida. A gente vai fazer igualzinho do INSS. Vou selecionar aqui o PROC-V, copio e eu vou colar na frente, sendo que eu vou trocar o número 3 por 4. Dando Enter, vai mostrar ali o valor a ser descontado do imposto de renda. Aqui a gente também tem a situação de travar tudo que é lá da planilha base. Então, a gente vai dar 2 cliques, nós vamos travar a base, F4, aqui também é da base, F4. Vamos dar Enter, prontinho. Nós temos uma outra situação aqui. Se eu transformar o sim para não, ó, ele vai fazer o cálculo ali direitinho. Mas se eu colocar aqui como sim e acontecer de alguma célula que tiver vazia, ó, ele pode dar um erro. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente também vai colocar aqui a função se erro, para ele não mostrar erro nenhum. Então, lá no finalzinho, ponto e vírgula, 0. Dando Enter, ok. Então, a gente já travou isso. Agora, a gente tem uma outra situação. Existe a questão, né, que eu já mostrei até para vocês em um outro vídeo, sobre não ser descontado quando o imposto de renda for menor ou igual a 10. Então, para que a gente faça isso aqui também, se na sua empresa isso não aplica, ok, pode parar por aqui, nessa questão do imposto de renda para as férias, mas existe aí uma lei, vou deixar o card aqui para vocês poderem ver, a respeito sobre isso, que se for menor ou igual a 10, é dispensado o desconto do imposto de renda. Como fazer isso aqui dentro? A gente vai dar 2 cliques, a gente vai colocar a função se, e a gente vai levar em consideração que se esse resultado aqui todinho for menor ou igual a 10, ok? Ponto e vírgula. Ele vai fazer exibição de 0, ok? Então, ele não vai mostrar aí o valor abaixo de R$10. Ele simplesmente vai mostrar 0, ponto e vírgula. Se não, ou seja, se esse valor que está aqui, ele for maior do que R$10, a gente vai pegar do S aqui, ó, até chegar lá no parênteses vermelho, copiar e colar essa fórmula na frente, ok? E aí a gente vai fechar o nosso parênteses e dar Enter. Então, só pra gente testar, eu vou colocar aqui, ó, 1950. 1950 vai dar 3 e pouquinho. Quer ver, ó? Deixa eu pegar um pedacinho aqui da fórmula para vocês poderem ver. Vou pegar até o verdadeiro aqui. Ó, deu 3,45. Então, ele não tá mostrando mais. Ele tá mostrando como zerado, porque não vai precisar fazer esse desconto do imposto de renda, tá? Então, vocês analisem se vocês vão utilizar essa parte aqui ou não. Então, deixa eu voltar aqui. Vamos agora ver a questão dos outros. Esses outros aqui, vocês vão colocar todos os outros descontos que precisam ser colocados aí para fazer o desconto das férias. Eu coloquei aqui como exemplo para vocês adiantamento de férias e pensão alimentícia. Mas se tiverem outros, é só vocês clicarem com o botão direito em cima da coluna e pedir para inserir. Então, ele já vai inserir aí um outro para vocês, tá? Aqui é somente digitar mesmo quais são os valores de desconto em si. Lembrando que, quando a gente for fazer aqui o total, se vocês acrescentarem mais colunas, vocês também vão precisar incluir essas outras colunas, tá? Então, deixa eu excluir aqui. Vamos lá, igual o total bruto, menos o INSS, menos o imposto de renda, menos o adiantamento de férias, menos a pensão alimentícia. Então, se tiver mais para frente, vocês vão incluindo as outras, sempre menos a célula, menos a célula. Dando Enter, pronto, já deu o resultado para mim, R$ 4.156,40. Então é isso, minha gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!